claro que é importante também que você tenha clareza do teu papel, né, como coordenadora ali no grupo, como facilitadora do grupo. Qual que é o teu papel? Por exemplo, mais um exemplo que eu quero te dar de um resultado que teve sucesso, que foi positivo. Né? Eu já dei esse exemplo uma outra vez, mas eu acho que vale a pena citar novamente aqui. Teve uma vez, bom, imagina, né, eu trabalho com grupos há mais, desde que eu comecei na consultoria e antes até eu já trabalhava com grupos, né, então é mais de 23, 24 anos aí trabalhando com grupos. São tantas horas que me possibilitou me tornar didata em processos de grupos pela SBDG, então são muitas horas, e trabalhando com formação de pessoas, já faz mais de 12, 13 anos, né? Com foco como facilitadoras de processos de grupos. Então, eu trabalho com grupos há muito tempo, eu teria muitas histórias aqui para contar para você, mas eu vou escolher essa aqui que eu vou compartilhar com você. Porque eu estava falando sobre você estar atenta também como que o que está acontecendo no grupo vai te afetar, né? Como que isso bate em você. Tem um nome técnico isso, mas eu vou deixar o nome técnico para um outro momento, porque não é uma aula isso aqui, a gente está conversando a respeito, né, desse tema. Então, veja, eu estava num grupo, um grupo de desenvolvimento de equipe, que também é chamado de team building, né, e nesse grupo de desenvolvimento de equipe já fazia, eu acho que alguns encontros que a gente estava trabalhando, era um grupo que os encontros eram mensais e era durante um ano, então, né, o tempo de duração desse programa de desenvolvimento era de um ano. E eu estava com eles e fazia, eu acho que umas 2 semanas que meu pai havia falecido. E foi um período, meu pai, antes dele falecer, foi um período de mais de 40 dias hospitalizado, enfim. Mas ali no grupo, a única pessoa que sabia que estava participando do grupo também era uma pessoa do RH, dessa organização que eu estava prestando serviço como consultora. Ela era a única que sabia, os demais não sabiam. Tem alguns aspectos assim que eu não costumo ficar compartilhando no grupo, enfim, que eu tomo alguns cuidados para que isso depois não interfira na minha relação com o grupo e por outras questões também. Então, ela era a única que sabia. E num determinado momento, a gente estava trabalhando, eu não me lembro o que era o tema que a gente estava trabalhando, e ela, a pessoa do RH, compartilhou a experiência que ela teve quando o pai dela faleceu, já fazia mais de 10 anos, enfim, tinha falecido há muitos anos, mas ela trouxe a experiência dela. Imagina, né? Ela está falando do pai, meu pai faleceu da morte do pai dela, meu pai faleceu, tinha falecido há 2 semanas, mais ou menos. Claro que isso me afetou, né? Claro que isso me impactou, né? Porque não é uma coisa, a gente está ali no grupo, a gente tem um papel diferente dos outros, mas a gente é humana, né? Não tem como falar, não, vou ser indiferente, vou me blindar aqui, não. Eu tenho que ter clareza do meu papel. Então, naquele momento, poder ter clareza assim, como que aquela fala dela estava me afetando, né, que estava mexendo emocionalmente comigo, e apesar de estar me mobilizando emocionalmente, de eu poder lembrar do meu papel ali no grupo, né, que o meu papel ali não era de eu expor a minha emoção, de eu expor a minha perda, não, era de acolher aquilo que ela estava trazendo, que o grupo estava trazendo. E procurar entender também o porquê que o grupo estava falando sobre a morte do pai, enfim. Aí tem outras questões técnicas que a gente não vai ter tempo para discutir aqui, né, para poder entender o que estava rolando ali em termos de conversa no grupo. Então, eu ter clareza assim, de como que aquilo estava me afetando, e escolher, né, engolir a minha emoção,
deixar minha emoção para um outro espaço, lá para minha terapia que eu estava fazendo, né, abordando esse tema, e ali poder ficar no papel de facilitadora daquele programa de desenvolvimento. Então, veja o quanto que é importante também, olha, né, eu poderia ter medo, né, ai, como que eu vou fazer, né, meu pai faleceu há pouco tempo, como que vai ser isso e tal. Mas se eu tenho clareza do meu papel, quando eu vou para o grupo, e também procuro me auto-perceber, né, ficar atenta também como que o que está acontecendo ali no grupo me afeta, como que eu vou lidar com aquilo que está mobilizando em mim, isso é super importante e faz com que você vá perdendo o teu medo de trabalhar com grupos, né? Porque muitas vezes o medo de trabalhar com grupos também é consequência de não ter essa autopercepção, esse autoconhecimento e ter e agir de uma forma mais reativa no grupo em função daquilo que está te mobilizando, né? Que você não tem a autopercepção ali, e depois sim vai dar ruim, né? Não vai dar muito certo, não. Então, percebe como o autoconhecimento, a autopercepção é importante para você trabalhar com grupos, né? E o como que você vai agir e ficar no teu papel, não perder de vista o teu papel ali, né? Mesmo que você, aquilo que a gente costuma dizer, engole o choro, se vem o choro, engole o choro, porque ali o teu papel, né, não é de chorar, é de acolher o grupo, de estar presente, de cuidar daquele grupo, né? Mesmo que seja treinamento, desenvolvimento, mesmo que seja clínica do trabalho, mesmo que seja um workshop, enfim, né? Então, esse é um outro exemplo que eu queria trazer para vocês.